Perder é ganhar. Quantas vezes alguém perde algo, mas na verdade está ganhando, se analisar de forma mais profunda? O problema é que a maior parte dos indivíduos são muito superficiais, imediatistas, egoístas e não compreendem a dinâmica da vida, o funcionamento das leis espirituais. Então, muitas vezes, quando você está perdendo algo, na verdade, se está ganhando. Deixe eu dar um exemplo. Imaginemos alguém que é muito apegado a uma determinada coisa, seja qual for. E esse apego faz com que essa pessoa reduza a sua visão da vida por causa desse apego. De repente acontece alguma coisa, um contratempo na sua vida, acaba perdendo essa coisa a qual está apegada, chora por causa disso, a pessoa se sente injustiçada, mas na verdade está ganhando, porque perder significa muitas vezes uma libertação. Quando o ser humano perde algo ao qual ele está apegado, ele está recebendo uma carta de alforria, está se libertando de um apego que o puxa para trás. Assim é em relação às comodidades, à zona de conforto, aos demais seres humanos. Inúmeras coisas mantêm as pessoas acorrentadas. Elas se tornam tributárias dos seus desejos, das suas necessidades e deixam de caminhar, falsas necessidades, né? E por causa disso deixam de caminhar. Então o apego torna o ser humano sedentário espiritualmente, sedentário existencialmente. O ser humano não se move mais dentro de si. A sua vida interior enrijece. E nessa zona de conforto, tem a sensação que tudo vai bem em sua vida e que nada deve ser perdido. Mas, de repente, vem um contratempo, muitas coisas são modificadas, o indivíduo perde algumas dessas coisas e daí julga que está sofrendo uma grande injustiça, sendo que tudo que acontece na vida das pessoas tem um porquê de ser. Claro, não falo aqui das injustiças que se sofre por parte de pessoas antiéticas, inescrupulosas, pessoas sem coração, sem caráter. Então existe a maldade, existem aquelas pessoas que tiram dos outros para ter alguma coisa. Mas esses que tiram dos outros, mesmo ganhando algo que não é seu, na verdade estão perdendo. Não existe um ganho para aquele que se apropria inadequadamente de um bem alheio. Seja um bem físico, ou seja a reputação de outra pessoa. Aquele que destrói a reputação de outra pessoa para ganhar algo em detrimento disso apenas está perdendo. Está perdendo porque vai adquirir inevitavelmente laços kármicos. Vai adquirir um karma que precisa ser resgatado. Então aquele que tira indevidamente algo de outrem está se sobrecarregando com um peso, com um fardo enorme nas costas que depois terá que ser desfeito, terá que ser resgatado. Então, quem tira uma migalha de alguém indevidamente terá um fardo gigantesco amarrado às costas. E nisso não está ganhando, está perdendo por causa da sua falta de caráter, por causa da falta de ética, da injustiça e por aí vai. Então existem esses dois aspectos, daquela pessoa apegada que acaba aí sofrendo um transtorno na vida, se liberta desse apego e essa libertação, essa perda é um ganho.
E existe aquela pessoa que é prejudicada por uma pessoa inescrupulosa. Mas, de uma forma bem resumida, de uma forma bem objetiva, nós podemos dizer que tudo o que acontece na vida de alguém tem a possibilidade, tem o caminho diante de si para trazer ensinamentos e aprendizados. Mesmo as injustiças, infelizmente, mesmo as injustiças que se sofrem, isso não deveria existir, mas isso também condimenta a vida interior, prepara a vida interior do ser humano, o torna mais forte. Os contratempos nos fortalecem, os altos e baixos nos fortalecem. As perdas nos tornam mais fortes. Quando perdemos, nos fortalecemos. E quando perdemos, depois ganhamos algo em troca. Mesmo a pessoa que é injustiçada num determinado momento, de uma forma muito covarde, em outro momento vai ganhar. Mesmo que não seja aqui na vida terrena, mesmo que não seja aqui neste mundo de matéria grosseira mais densa, mas em algum momento, numa outra vida, numa outra reencarnação, ou depois de desencarnar, essa pessoa terá ganhos em sua vida, terá adquirido algo, terá avançado no seu crescimento espiritual. Porque tudo o que passamos aqui por essa vida deixa marcas em nós, e mesmo as coisas ruins, mesmo as injustiças que sofremos, elas depois podem servir como uma forma e uma possibilidade de amadurecimento. Então estamos aqui nessa vida como alunos da escola da vida, precisamos desenvolver e adquirir um desapego, porque o apego, ele nos prende, o apego aprisiona. Não estou aqui dizendo para não adquirir as coisas e não cuidar das suas coisas. Quando falo do apego, falo daqueles sentimentalismos pegajosos que grudam os seres humanos a coisas erradas, a pessoas erradas. O problema do apego é que ele é uma forma de sentimento que é errado, é um sentimento saturado, um sentimento exagerado, um sentimento desequilibrado frente a uma determinada coisa ou frente a uma determinada pessoa. A nossa relação com as coisas e com as pessoas deve ser fluida. A nossa relação com os semelhantes, com os bens materiais, precisa ser uma relação mais solta, mais flexível. Nessa flexibilidade de uma relação natural com as coisas e as pessoas, surge uma liberdade maior para o ser humano, porque ele não se torna tão dependente das coisas e das pessoas, e assim dispõe de uma autonomia maior, porque tem um desprendimento, não está preso, mas está desprendido. E conforme a vida o chamar para empreender novos passos, novas caminhadas, se colocará à disposição, sem aquele apego pegajoso que puxa para trás, que segura o ser humano, o impedindo de seguir adiante. Quantas pessoas, não querendo abrir mão de nada, não ganham nada também? Esse que é o problema do apego pegajoso. O ser humano não quer abrir mão de nada, e pelo fato de não abrir mão de nada, mantém-se preso e atado e não consegue pegar nada mais porque está com as mãos fechadas, segurando o que tem. Poderia ganhar coisas muito maiores. Poderia ganhar coisas muito maiores e melhores, mas não se capacita para isso porque segura migalhas em ambas as mãos, resistindo em largar aquilo que está aprisionado. Então é nesse sentido que falo do apego. Não estou dizendo para não cuidar das suas coisas, para não preservar as suas coisas, para não ter uma estima para com as suas coisas, mas sem exageros, com modéstia e equilíbrio
e desapego, porque daí o ser humano faz um uso correto de tudo. O problema não está nas coisas, o problema está no apego exagerado, quando o ser humano se apaixona cegamente pelas coisas, e daí ele é usado pelas coisas. Ele não mais usa as coisas, mas é usado pelas coisas. E por isso, perder é ganhar. Para ganhar é preciso aprender a perder, é preciso aprender a deixar cair para trás, para seguir o seu caminho, aquilo que já cumpriu uma finalidade na vida do ser humano. Se ele quiser guardar tudo, se ele não quiser abrir mão de nada, se ele não quiser perder nada, ele se incapacita de novas conquistas, principalmente as conquistas espirituais, que são as verdadeiras conquistas na vida de alguém. Uma pessoa realmente espiritualizada mantém uma relação fluida com as coisas e com as pessoas, sem se prender, porque nesse desprendimento o indivíduo ele permanece aberto aos chamados da vida. Quando a vida o chama, ele segue adiante. Ele segue no fluxo da vida. Já quem está apegado não segue no fluxo da vida porque está sobrecarregado, apegado demasiadamente a coisas das quais não quer se desapegar, não quer perder. E quem não quer perder também não pode ganhar. Isso é inevitável, é assim, é uma relação recíproca. Quem não quer perder não pode ganhar. Já quem estiver disposto a abrir mão e perder as suas comodidades para entregar-se a novos aprendizados, sempre haverá de ganhar. Sempre sairá como um ganhador nas diferentes etapas da vida, nos diferentes estágios da vida. É nesse sentido que precisamos seguir adiante, sempre abertos a novos aprendizados, novos ensinamentos, novas experiências. Isso vai modelando e remodelando o caráter do ser humano, vai tornando-o mais leve e fluido para que ele possa crescer integralmente, materialmente, mas acima de tudo espiritualmente. Porque quem não quer perder nada, espiritualmente não cresce, se apega ao lado material apenas. O problema não é a matéria, mas o problema é quando o ser humano se apega unilateralmente à matéria, negligenciando o seu espírito e a espiritualidade, porque não quer perder nada, só quer ganhar. Quem só quer ganhar, só perde. Já aquele que se desprende e abre mão das coisas, acaba ganhando. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!